Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus colegas de painel por terem aceito o convite, mais uma vez, para esta nova temporada. Desta vez, subordinado a um tema de história ambiental a nível regional, e é de sublinhar que a região norte está aqui muito bem representada, traz os Montes de Ouro e Minho, não é assim? Eh, Sem desfazer qualquer outra região, é o É o que, é o que temos. Em segundo lugar, gostaria também de agradecer ao Sr. Professor Artur Cristóvão por ter aceito o convite para moderar esta sessão e à comissão organizadora, e especialmente à doutora Joana Alencar. Sem mais delongas, passamos então a desenvolver o trabalho que aqui apresentamos, que é um trabalho de caráter exploratório e sobre a problemática da proteção da natureza no espaço lusófono, tendo como caso de estudo o território que compreende atualmente a República de Moçambique, ao longo do século XX. O trabalho está organizado da seguinte forma: far-se-á uma breve introdução para explicar o que é que significa este conceito da proteção da natureza. Seguidamente, dividimos o trabalho em duas partes. A primeira parte é respeitante uh, ao período até ao processo da descolonização, seguida de uma segunda parte referente ao período pós 25 de Abril, no qual vamos finalizar com as principais ameaças para a proteção da natureza em Moçambique e os desafios ambientais com que se depara este país. Apresentámos no início de cada parte um friso cronológico que visa destacar os principais marcos históricos em ambos os períodos relacionados com o tema que apresentamos. A proteção da natureza constitui um movimento, ou se preferirem, uma corrente internacional que remonta ao último quartel de 800 e inícios do século XX, formada por um núcleo de pessoas com o intuito e objetivo primordial de combater e evitar os danos das consequências dos excessos na exploração das riquezas naturais do planeta. Para alguns autores, por exemplo, das obras que aqui apresentamos, a atividade do movimento da proteção da natureza constituiu-se com esse objetivo que referimos, estabelecendo as bases e estudando os meios de ação que iam desde a educação, isto é, desde a palavra falada à palavra escrita, ou a educação formal ou não formal, como hoje se diz em educação ambiental, até à coerção exercida por leis promulgadas pelos governos. O impulso internacional deste movimento consolidou-se com a criação da União Internacional para a Proteção da Natureza em 1948, no mesmo ano em que é fundada em Portugal a Liga para a Proteção da Natureza, a primeira a nível peninsular, pelo seu professor Baeta Neves, professor do nosso moderador, o professor Cristóvão. Em 1956 passaria a designar-se a União Internacional para a Conservação da Natureza, desempenhando um papel central na promoção de políticas de preservação e conservação dos ecossistemas, potenciando os recursos naturais numa perspectiva de sustentabilidade. Portanto, apresentamos agora o friso cronológico desta primeira parte, que procura reunir os principais eventos que, direta ou indiretamente, refletem a evolução das políticas relacionadas com a proteção da natureza em Moçambique. Começámos pela Constituição. Poderíamos passar aqui o dia todo, a tarde toda, só a falar, digamos, destas datas. Há muitas que aqui não estão incluídas, como, por exemplo, as dos congressos coloniais, mas acho que é importante referir cada uma delas para percebermos a evolução e o contexto histórico deste movimento até ao 25 de Abril. Portanto, começámos em 1883, com a criação da Comissão da Cartografia, que tem raízes na Comissão Central Permanente de Geografia, instituída por decreto em fevereiro de 1876, no Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar, com as suas secções de Geografia, História, Etnológica e Arqueologia, Antropologia e Ciências Naturais. Em 1885, com a Conferência de Berlim, é redefinida a posse colonial em África. Este marco é de elevada importância,
como, por exemplo, nos consta Luís Neves Costa, num artigo publicado aqui na revista de História da Faculdade de Letras, pois este marco representa uma abordagem mais efetiva e abrangente na gestão dos territórios ultramarinos, com a crescente importância da ocupação científica como parte integrante do domínio colonial. Em 1900, vou só falar assim muito rapidamente, ocorreu a Conferência Internacional de Londres, que constituiu um tratado internacional multilateral sobre a preservação da vida selvagem em África, influenciando a criação das áreas protegidas. Em 1933, esta convenção é substituída por outra, também realizada em Londres, proibindo a destruição de espécies animais e vegetais africanas e promovendo a criação de parques nacionais e reservas naturais integrais. Ao longo do Terceiro Império Português, portanto, ao longo do regime Estado-novista, diversas áreas científicas como a geografia, história, geologia, botânica, zoologia e antropologia, etnologia, concorrem como instrumentos e argumentos essenciais do Estado colonial e são criadas diversas instituições como parte de um plano norteador de um colonialismo científico. Assim, é criada a Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais em 1936, por metamorfose da antiga Comissão da Cartografia, na qual são reafirmadas as condições da ocupação científica do ultramar e o início de uma planificação integrada de investigação científica, da qual a Junta assumirá a tutela e a coordenação das missões científicas às colónias. Em 1945 é substituída quando o Marcelo Caetano assume a pasta de Ministro das Colónias e passa a designar-se Junta de Investigações Coloniais. Em 1955 o Conselho de Proteção da Natureza é estabelecido em províncias ultramarinas para orientar a proteção ambiental e são criados os Institutos de Investigação Científica em Angola e Moçambique, este último regulamentado em 1958. Ora, em 1959 é estabelecido o regimento do Conselho da Proteção da Natureza da província de Moçambique. É a partir daqui, deste ano, e sobretudo do início da década de 60, 1960, em que são criados, por diploma legislativos, as áreas com maior nível de proteção ambiental em Moçambique, nomeadamente o Parque Nacional da Gorongosa, em 1960, os Parques Nacionais do Banhine e do Zinab, ou do arquipélago do Bazaruto, ou ainda a Reserva Nacional de Palmeira. A Junta de Investigações Coloniais foi profícua em publicações que reuniam estudos e relatórios das missões científicas às colónias. Trazemos um exemplar dessas publicações referente a um colóquio realizado em 1950, da autoria de Esteves de Sousa, no qual destaca-se a carência de estudos sobre a influência das comunidades vegetais no solo e clima. O autor afirma que as observações das transformações regressivas pelas práticas do homem na procura desenfreada por recursos naturais, desde o corte raso das espécies arbóreas à expansão das áreas agrícolas, precipitam o desequilíbrio de vários fatores, resultando, na maioria dos casos, na desertificação dos territórios. No fundo, o que estas publicações procuram analisar é a ação destrutiva do homem sobre as massas vegetais como agente de destruição do equilíbrio floresta-ambiente e diferenciam a ação do branco, ou melhor, do não indígena, da do indígena. Para estes autores, o primeiro abate as florestas ou para estabelecer empresas agrícolas, derrubando vastas áreas obtidas por concessão fácil, para depois fazer a exploração, geralmente sem qualquer preparação técnica, acumulando erros sobre erros, ou ainda para delas extrair as madeiras que, naquele momento, eram mais valiosas, especialmente em regime de picadas abertas, tal como era o uso de fazê-las nas explorações florestais de Moçambique. A ação do indígena, no derrubo da floresta, ocorre para a produção de bens alimentícios cultivados pelos métodos mais rudimentares que, esgotando o solo, avançavam parcela a parcela da floresta. Outros agentes de destruição deste desequilíbrio, e não menos importante, e deste, melhor dizendo, equilíbrio floresta-ambiente,
era existente na altura e nos dias de hoje, era e é o fogo sob a forma de queimadas descontroladas. O derrubo das florestas para exploração de madeiras ou em favor da agricultura era algo que preocupava os cientistas, como podemos constatar nesta imagem de um artigo publicado na Gazeta das Aldeias, da autoria de Baeta Neves. O autor visitou diversas vezes Moçambique e alertava, nesse artigo, para a consequência da instalação da agricultura em florestas tropicais ou noutras com aspecto de savanas para o aproveitamento da respectiva área pela cultura de determinada planta com maior rendimento económico. Estas duas fotografias que aqui estão representadas foram tiradas pelo autor. À esquerda, a fotografia representa a instalação da cultura da cana sacarina, uma fotografia tirada em Chinavan, e numa segunda fotografia temos troncos mortos de árvores gigantes, como o resto da floresta do Vale do Limpopo, destruídas e sacrificadas para a área respectiva ser ocupada pela colonização agrícola subsidiária da barragem do Limpopo. Nesta ordem de ideias, Baeta Neves considerava que a área da exploração agrícola vinha aumentando e substituindo a comunidade clímax, isto é, o último estágio alcançado por comunidades ecológicas ao longo da respectiva sucessão, apresentando a agricultura como um dos maiores inimigos da floresta no continente africano, nomeadamente a agricultura feita por colonos. Essa preocupação pela flora pode ser verificada neste mapa, no qual estão delimitadas algumas das principais reservas de vegetação e de floresta em Moçambique, atualmente englobadas ou próximas de parques e reservas nacionais. Como, por exemplo, a reserva de vegetação da ilha de Inhaca, que fica mais ou menos assim aqui, que pertence atualmente ao Parque Nacional de Maputo, ou ainda a reserva de vegetação do Limpopo, no Parque Nacional do Limpopo. Temos aqui um outro mapa que também delimita algumas das reservas parciais, neste caso, da fauna de caça e proteção da fauna selvagem, como as reservas especiais de proteção de búfalos de Marromeu e de elefantes em Maputo. A zona que aqui vemos também no mapa, com maior contraste, mais escura, portanto, na província de Sofala, é o Parque Nacional da Gorongosa, o primeiro a ser criado na altura, em 1970, era a província de Moçambique, só passa a ser Estado de Moçambique a partir de 1973. O parque, portanto, a Reserva Nacional de Marromeu teve a primeira legislação de proteção em 1959, com a criação da Reserva de Caça, uma segunda em 1960, que criou a Reserva Especial de Proteção de Búfalos, e uma terceira com a alteração dos limites da reserva. O Parque Nacional de Maputo, destacado primeiramente como reserva da fauna de Maputo em 1932, com o objetivo de proteger a população de elefantes existente, resulta de uma fusão ocorrida em 2021 entre a Reserva Especial de Maputo, criada por diploma legislativo em 1960, e a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro, criada também por decreto em 2009. O Parque Nacional da Gorongosa, criado em 1960, como já referi anteriormente, teve como principais antecedentes a criação da Reserva de Caça da Gorongosa em 1935, reconhecendo-se desde o início, pelo seu valor turístico e científico. A reserva reunia todas as condições para passar a Parque Nacional. O diploma legislativo que criou o Parque Nacional da Gorongosa refere-se à necessidade de se criar o Parque Nacional para que nele pudessem ser realizadas em bases científicas a proteção da natureza num triplo aspecto: solo, flora e fauna. Vejamos agora, terminando, portanto, o período da tutela colonial, um novo friso cronológico que reúne as principais datas, direta ou indiretamente relacionadas com a proteção da natureza em Moçambique, após, portanto, o processo de descolonização. Como sabem, Moçambique, assim como Angola, viveram durante um longo período em guerra civil, que nos anos subsequentes ao processo de descolonização. No caso de Moçambique, o confronto civil começou em 76, 77 e prolongou-se por mais de 15 anos até 1992.
Precisamente, só a partir de 1992 é que vemos surgir algumas da legislação relacionada com a proteção da natureza, como, por exemplo, a criação da Comissão Nacional do Meio Ambiente, com coordenação multissetorial, na qual foi elaborado e aprovado o Programa Nacional de Gestão Ambiental, com a definição das principais linhas orientadoras para a governação ambiental, onde se incluíam, entre outras medidas, a política do ambiente e o enquadramento legislativo. No seguimento das recomendações do Programa Nacional de Gestão Ambiental, foi criado em 1994 o Ministério para a Coordenação e Ação Ambiental e em 1997 é aprovada a Lei Quadro do Ambiente. Passados 15 anos, 16, o Ministério referido anteriormente é extinto para dar lugar ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, desenvolvendo a expansão e consolidação da rede moçambicana de áreas protegidas para a conservação e para a biodiversidade, tanto em terra como no mar, entre os anos 2015 e 2019. Atualmente, este Ministério é designado por Ministério da Terra e Ambiente, com enfoque na resposta aos desafios ambientais recentes, através da racionalização dos recursos da terra, das florestas, da conservação da biodiversidade, a prevenção às ameaças e efeitos das alterações climáticas e o combate à desflorestação do território. Este Ministério é atualmente dirigido por Sra. Ministra Ivete Maibase, que tem feito um trabalho notável a este nível, como podemos ver em alguns mais à frente nesta apresentação. Vejamos, portanto, agora a composição atual das áreas protegidas de Moçambique, aqui apresentadas apenas as que estão abrangidas pelo maior nível de proteção ambiental. Portanto, colocamos de fora as coutadas, oficiais e áreas de conservação comunitárias, assim como várias dezenas de fazendas de bravio. Como também podem constatar, temos aqui os anos, há uma produção legislativa até 1973 e depois um interregno até o início do milénio, não é? Portanto, pelos motivos que eu referi anteriormente. As áreas de conservação em Moçambique ocupam mais de 18 milhões de hectares, que correspondem a 25% do território nacional, incluem 10 parques nacionais, um número muito significativo de zonas de conservação com um nível mais elevado de proteção. Incluem ainda uma reserva especial do Niassa, uma reserva parcial do Lago de Niassa e 9 reservas nacionais, entre outros. Para termos uma dimensão comparativa, o nosso Parque Nacional da Peneda Gerês tem 703 km quadrados, portanto, pouco mais de 70 mil hectares. Reparem bem na dimensão que aqui que temos de algumas áreas protegidas, com cerca de mais até, inclusive, de 40 mil quilómetros quadrados ou de 10 mil quilómetros quadrados. Portanto, é algo definitivamente incomparável. As principais ameaças a estas áreas protegidas passam pela caça furtiva, a expansão agrícola, da ocupação humana, as queimadas descontroladas, a pesca ilegal, entre outras ameaças. As ameaças que aqui estão identificadas foram retiradas de vários relatórios da ANAC, a Administração Nacional das Áreas de Conservação de Moçambique, e onde são, portanto, explícitas, onde estão explanadas as principais ameaças e os planos de maneio para contornar esses mesmos problemas. A caça furtiva foi, ao longo do tempo, uma das principais batalhas que o movimento da proteção da natureza teve de enfrentar, constituindo uma, se não a principal, ameaça nas áreas protegidas, conforme constatamos no slide anterior, em que vemos que a caça furtiva é transversal como ameaça de todas as áreas protegidas. Analisando os dados sobre a caça furtiva em Moçambique, são apresentados os seguintes indicadores para o Parque Nacional da Gorongosa. A população de elefantes entre os anos 1972 e 77 era de 2.500. No ano 2000, de apenas 250, sendo atualmente sendo atualmente 781 espécimes, ou seja, durante a Guerra Civil, os caçadores mataram perto de 90% de elefantes e desde o final do conflito existiu um crescimento populacional na ordem de 31%. No que diz respeito ao número de leões, nesse parque existiam 200 entre os anos de 1972 e 77. No final da Guerra Civil, em 1992, eram de apenas 30. Atualmente, segundo estes dados, portanto, são compilados dos censos de 2020, o número de leões
é de 150. Esta ameaça à proteção da natureza, neste caso faunística, não terminou com o final da Guerra Civil. Neste slide temos a representação de um elefante, cujo nome atribuído é elefante manhure, que partiu da ideia criativa durante um dos períodos mais difíceis da Reserva Especial do Niassa, onde entre 2013 e 2018 a população de elefantes teve uma queda de 12.000 para 4.000 indivíduos, devido ao forte impacto da caça furtiva. O elefante foi construído, este elefante que aqui vos apresento, foi construído com base nas ferramentas usadas na caça furtiva, recolhida durante as patrulhas dos fiscais na Reserva Especial do Niassa, a maior área protegida de Moçambique, também da província do Niassa. Trata-se de uma estrutura metálica de tamanho real, feita de armadilhas de aço, de cordas e de material de mineração ilegal confiscado ao longo dos anos. O objetivo desta criação artística é o de pretender transmitir a importância e a dimensão da Reserva Especial do Niassa, recordar o recente período sombrio, reconhecer os esforços dos trabalhos de fiscalização e conservação realizados nas últimas 2 décadas e celebrar os 5 anos sem caça furtiva nesta região. A título de curiosidade, vocês conseguem visualizar que isto não é só aço, cordas e, portanto, por trás tem têxtil, não é? E a título de curiosidade posso-vos dizer que estes têxteis foram criados, portanto, por uma comunidade de mulheres que habita dentro da Reserva Especial do Niassa através de um projeto intitulado Iau Crochê. Os Iau, como outros grupos étnicos que vivem na reserva, possuem uma cultura que se define pela ligação animista à natureza. Outra das principais ameaças que afetam as áreas protegidas em Moçambique é a da queima descontrolada. Estas fotografias foram tiradas junto ao Parque Nacional de Maputo, numa região próxima da fronteira com a África do Sul, e contígua à parte integrante do Parque Nacional, portanto, à Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro. O Governo da República dedica significativos esforços no combate a esta prática, com planos de ação e prevenção do controle às queimadas descontroladas, que são um problema, portanto, transversal a toda a sociedade, que advém por força de hábitos socioculturais e socioeconómicos muito presentes nas sociedades do mundo rural moçambicano. Para concluirmos, trazemos alguns recortes de mapas interativos que mostram as áreas ameaçadas pelo aumento do nível do mar e inundações costeiras até 2050, que poderá, no futuro próximo, tornar-se a principal ameaça para Moçambique e para as áreas protegidas em concreto. Não é? Optamos pelas projeções locais do 6º relatório do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, o IPCC, de 2021, líder consensual quando a visualização é feita fora do território dos Estados Unidos da América. Os dados que vamos visualizar representam análises que não são nem as mais otimistas, nem as mais pessimistas. Neste mapa, vemos representada a subida das águas do mar ou resultantes de fenómenos de inundações com essa realidade na região que compreende o Parque Nacional de Maputo. Como podemos visualizar, existe um forte risco de inundação dos territórios costeiros e grande parte do Parque Nacional pode ficar submerso. Identicamente, outras áreas protegidas, como por exemplo o Parque Nacional das Quirimbas, situado na província de Cabo Delgado, ou o Parque Nacional do Arquipélago Bazarudo, a Reserva Nacional Pomene, estes dois na província de Inhambane, também sofrem um forte risco de inundação dos territórios costeiros. Neste mapa, projeta-se que a Reserva Nacional de Marromeu fique completamente submersa em 2050, conforme podemos verificar. Apresentados estes recortes cartográficos, realçamos, por fim, alguns aspectos da maior premência a diversos níveis, resultado destas avaliações. Reparem na seguinte situação. O dia de sobrecarga da Terra representa um momento a partir do qual a pressão humana excede as capacidades regenerativas dos ecossistemas naturais.
E este momento tem vindo a recuar ano após ano, tendo-se fixar no dia 2 de agosto de 2023 numa média global. Países baseados no capitalismo fóssil, como o Qatar, os Estados Unidos, no caso do Qatar, esgotam os recursos que podem renovar durante o ano inteiro daqui a 9 dias. Em 10 de fevereiro, o Qatar já esgotou, portanto, estes recursos, os Estados Unidos, no início de março. Portugal, juntamente com países como Israel, Japão, entram em dívida ambiental em início de maio. Ora, Moçambique, ao contrário destes países, não atinge o dia de sobrecarga da Terra ao longo do ano. Portanto, chega a 31 de dezembro e só esgotou metade destes recursos. Portanto, é credor para o planeta mais meio ano. Ou seja, é um grande contribuinte líquido para combater as alterações climáticas e é um grande credor, portanto, não entra em dívida ambiental, antes pelo contrário, ainda dá crédito ambiental. Sendo Moçambique um país em desenvolvimento e dos que serão mais fustigados em relação às alterações climáticas, como acabamos de ver nestes mapas do IPCC, é credível afirmarmos que estamos perante uma enorme injustiça social, ambiental e económica para com este jovem país lusófono. Vou terminar a minha apresentação. Trago apenas aqui uma fotografia para não ficarmos mais feliz, para não ficarmos com a imagem da Reserva Nacional Morro Meu submersa. Muito obrigado pela vossa atenção.